O Lar Adventista, capítulo 1. A atmosfera do lar. A sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, Provérbios 4:23. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. O mais aprazível símbolo do céu. O lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Importância da atmosfera do lar. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico e, quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai fragrante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Criando uma atmosfera pura. Todo lar cristão deve ter regulamentos, e os pais, em palavras e comportamento de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam. A pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ensinai as crianças e os jovens a se respeitarem a si mesmos, a serem leais para com Deus, leais aos princípios. Ensinai-os a respeitar e obedecer à lei de Deus. Esses princípios lhes regerão a vida e serão guiados em suas relações com os demais. Eles criarão uma atmosfera pura, cuja influência encorajará as almas débeis no caminho ascendente que conduza à santidade e ao céu. Seja cada lição de molde a elevar e enobrecer o caráter, e os registros feitos nos livros do céu serão de tal natureza que vos não envergonhareis de contemplá-los no juízo. As crianças que recebem esta espécie de instrução estarão aptas a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando outros a procederem retamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não foram entorpecidas apreciarão os retos princípios, darão justo valor aos seus dotes naturais e farão melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tais almas são vigorosamente fortalecidas contra a tentação, estarão protegidas por um muro que não será facilmente derribado. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus.
Então sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. Muito depende do pai e mãe. Devem eles ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de terem uma família bem ordenada, correta, e possam os anjos celestiais serem aí atraídos a fim de comunicar paz e uma influência odorífera. Tornar o lar alegre e feliz. Nunca vos esqueçais de que deveis tornar o lar alegre e feliz para vós mesmos e para vossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador. Se introduzes a Cristo no lar, discernireis o bem do mal. Estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, dando os frutos do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas isso é a sorte da humanidade. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, seja embora o dia sempre nublado. O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Administrai as regras do lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. Elogiai vossos filhos sempre que possível. Tornai sua vida tão feliz quanto possível. Conservai macio o terreno do coração por meio da manifestação de amor e afeto, preparando-o assim para a semente da verdade. Lembrai-vos de que o Senhor dá à terra não somente nuvens e chuva, mas a linda e risonha luz solar, fazendo com que a semente germine e apareçam as flores. Lembrai-vos de que crianças necessitam não somente de repreensão e correção, mas também de animação e elogio, a grata satisfação das boas palavras. Não deveis ter contendas em vossa família, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. É a brandura e a paz que precisamos ter em nossos lares. Ternos laços que prendem. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. E assim o é sempre que se entre para o casamento inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração suas responsabilidades. Todo lar deve ser um lugar de amor, um lugar onde os anjos de Deus habitem, operando com influência sensibilizadora e suavizadora no coração dos pais e dos filhos. Nossos lares precisam tornar-se uma Betel, nosso coração um santuário. Onde o amor de Deus é nutrido na alma, haverá paz, haverá luz e alegria. Abri a palavra de Deus com amor diante de vossa família e perguntai: que disse Deus? A presença de Cristo faz um lar cristão. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e juventude é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai celestial. Desde a infância, necessitam os jovens que uma firme barreira se levante entre eles e o mundo para que a influência corruptora deste não os possa afetar. Toda família cristã deve mostrar ao mundo o poder e a excelência da influência cristã. Os pais devem avaliar sua responsabilidade de guardar seu lar livre de toda mancha de mal moral. A santidade perante Deus deve impregnar o lar. Pais e filhos se devem educar para cooperar com Deus. Devem pôr seus hábitos e práticas em harmonia com os planos divinos. As relações de família devem ser santificadoras em sua influência.
Os lares cristãos estabelecidos e dirigidos de conformidade com o plano de Deus são um maravilhoso auxílio na formação do caráter cristão. Pais e filhos se devem unir em oferecer amorável serviço àquele que unicamente pode guardar puro e nobre o amor humano. A primeira obra a ser feita no lar cristão é ver que o Espírito de Deus aí habite, que todo membro da família seja capaz de tomar sua cruz e seguir aonde Jesus o conduzir.